E poder continuar. Ok? Caneta falando isso. Roubaram com a minha caneta e eu dancei nela. Eu fui chamada, é minha caneta. Hein? Tá no chão? Você tá Quer vendo? anunciar ela? Quer anunciar ela? Rodou assinando. Já passa para ela. Não, eu quero que a senhora anuncie. O senhor é nosso mestre de cerimônia. O senhor é nosso mestre de cerimônia. Por favor. Eu quero a minha caneta. Quem ficou com a minha caneta? Bom, agradecendo a ajuda que eu tive aqui enquanto eu comia 2 bolachas, eu agora dou a palavra desde logo para a Tatiana. Muito obrigado. Quem foi o bonito que ficou com ela assinando aqui? Muito obrigada, hein? Muito obrigada. Eu vou até colocar um cronômetro aqui. Pode, por favor. Por favor. Vamos lá. Aí. Aí. Muito bem. Boa tarde a todos. Vou falar novamente. Bom, depois a doutora Mônica, que fala fantasticamente sobre a pólio, eu vou falar um pouquinho sobre a síndrome pós-pólio e, claro, um pouquinho da reabilitação na síndrome pós-pólio. Eita. Assim. Então, vamos começar daí. Vamos lá. O primeiro descrito, a síndrome pós-pólio, reescrevendo a história da reabilitação no Brasil, veio com a doutora Lina Mara Batistella em 1994, só uma questão histórica, para a gente saber desde quando começamos a falar disso no Brasil. Em 2002, o doutor Acari, quando... Olha... Doutora Acari, quando faz a descrição das características clínicas da síndrome pós-pólio, as quais a gente usa e cada vez desenvolve mais até hoje. Deste artigo publicado, então, começou a atuação do ambulatório, onde eu tive o prazer de ser recebida de braços abertos e começar com vocês essa luta e os estudos para a síndrome pós-pólio. Muito bem. Desse ambulatório que me recebeu de braços abertos, nós fizemos muitas pesquisas. Eu digo fizemos porque eu não estou mais lá, mas meu coração sempre está com eles, porque com vocês todos que estão aqui. Mas tivemos muitos resultados que eu tenho certeza que ajudaram muito e continuam ajudando. Então, vamos lá. Um estudo que o Dr. Abraão, ele na época foi o pesquisador chefe desse estudo, foi sobre as características clínicas mesmo. Entender a nossa população, entender o que estava acontecendo aqui no Brasil, no ambulatório de síndrome pós-pólio. E eu tenho certeza que as características clínicas que eu vou dizer vai refletir muito o que cada um de vocês sentem aqui. Então, vamos lá. 68% das pessoas que tiveram pólio sentem fraqueza muscular. Uma nova fraqueza muscular, dores em 66%, fadiga em 66%, atrofias, e assim, com muitas pessoas sentindo muitos desses sintomas, problemas respiratórios, intolerância ao frio, ansiedade, cefaleia. Também vimos nessa pesquisa que a maioria dos pacientes que procuravam o ambulatório eram mulheres, a maioria dessas mulheres de raça branca, e que, quando a gente vai avaliar quando ocorreu, que idade ocorreu essa pólio, a maioria dos pacientes entre 1 mês a 11 meses de vida. Também, claro, ocorrendo outros casos em pólio mais tardia, mas a maioria das pessoas até 1 ano de vida tiveram a pólio. Claro, por ambulatório estar em São Paulo, a maioria dos pacientes entre a cidade de São Paulo e estados de pessoas que vinham, que sempre vieram buscar, né, esse atendimento. E aqui, a maioria num gráfico. Também, quanto à sequela da pólio aguda, a maioria dos pacientes dizendo que tiveram a sequela nos 4 membros, quer dizer, eu fiquei molinho, bem molinho quando eu tive a pólio, não mexia quase nada. São histórias contadas pelos familiares, mãe e pai, a maioria, então, com quadriplegia. Evoluindo, então,
para que a gente tivesse um percentual de síndrome pós-pólio de 77% nessa pesquisa. A maioria, a gente vê ali aqueles picos, né? Eu sei que acaba ficando pequeno na TV, mas os picos de idade, onde as pessoas dizem que a pós-pólio começou, quer dizer, os sintomas de nova fraqueza, de fadiga, começaram. Existe um pico ali entre 31 e 33 anos, depois entre 37 e 39, agora o maior entre 45 e 47 anos. As características clínicas, então. Ah, tá bom. Alô. Pronto. E, então, os pacientes com síndrome pós-pólio apresentavam nova fraqueza muscular, ansiedade, dor articular, fadiga, dores musculares, alterações de sono. E eu acredito que muito depois dessa pesquisa primeira feita pelo Abraão, a gente foi desmembrando para ver o que cada um de nós iríamos estudar, né? Porque são muitas características clínicas. Para mim, ficou o estudo de sono. Para outras pessoas, fadiga, dor. E assim fomos nos dividindo dentro do ambulatório para estudarmos cada um desses sintomas e poder entender melhor as características dos pacientes aqui no Brasil. Porque as literaturas que vinham e que foram as que nós estudamos eram literaturas internacionais. Aqui, outras porcentagens. A maioria dos pacientes não vacinados, a maioria dos pacientes com a pólio, quer dizer, a sequela espinhal, braços e pernas, uma menor porcentagem com comprometimento também respiratório, e evoluindo para uma sequela atual, na maioria de diparesia, e na maioria dos pacientes a diparesia nos membros inferiores. Quer dizer, isso mostra um pouquinho da população brasileira. É uma população que, então, teve uma pólio com afecção de 4 membros, que teve um período de recuperação com ou sem reabilitação, com ou sem cirurgias, e que evoluem hoje para uma diparesia, quer dizer, um acometimento de 2 membros. A maioria das vezes pernas, mas podendo ser braços ou cruzado, um braço e uma perna. Então, tudo isso que eu estou falando, ela se resume neste quadro. Todos nós nascemos com 100% de função. Mas quem teve pólio, média, quase 3 anos após o nascimento... Opa. Quase 3 anos após o nascimento, em média, tivemos... Parou? Então, esse aqui vai ficar mesmo. Hã? Ele já acabou. Não acabou, não. Você sabe, Isabel? Vai levar ele para passear? Então, tá bom. Que bom. Então, vamos lá. Conseguiu? Então, tá. Então, problema técnico. Vamos lá. Em média, quase 3 anos após o nascimento, quem teve a pólio, teve um período de recuperação em média de 3 anos e meio a 4, com um período de estabilidade de 35 a 40 anos, e depois disso aconteceram os novos sintomas, que aparecem com este quadro clínico e desta forma. Então, esse é um slide, é uma apresentação do Dr. Maynard, que nos cedeu, e vamos lá. Aqui está a unidade motora, ali no corno anterior da medula, naquela substância cinzenta, vocês veem 2 bolinhas que representam, então, o corpo do neurônio motor, que está ali dentro, saindo, então, a ramificação dele, e ele se ramificando todo, chegando à inervação da fibra muscular. Isso é o que acontece com todos nós, mas ali, logo acima à direita, a gente vê o poliovírus, que vem chegando, e justamente acomete um daqueles neurônios, um daqueles corpos de neurônio. Com isso, o prolongamento dele vai se degenerando, até que aquelas fibras ficam órfãs, elas ficam sem inervação daquele broto. Mas aquele que estava ali do ladinho dele promove, então, um brotamento,
que é a famosa reinervação, e, com isso, parcialmente, a contração muscular volta. Entretanto, depois de anos, como nós vimos na nossa população, entre 35 e 40 anos após, algo novo começa a acontecer. Uma nova fraqueza muscular, uma fadiga que começa a ficar mais chatinha à noite, eu estou mais cansada no fim do dia, dores. E aí, esse broto se perde e a nova fraqueza começa. Esse é o esquema mais conhecido. E aí, nós, da reabilitação, começamos a estudar como que é essa perda de força, o que acontece. Então, ali naquela linha verde, a gente vê o que acontece conosco, nós que não tivemos pólio. Então, a gente tem um ganho funcional até os 20 anos de idade. Os 20 anos de idade é quando a gente está na melhor forma, né? Chegamos ao pico funcional, está tudo ótimo, aprendemos as tarefas e as atividades motoras que poderíamos aprender nesse tempo todo, e a gente perde, em média, 2% por década de função. Aos 30, perdemos 2%, aos 40, perdemos 4%, aos 60, perdemos 6%. E assim acontece com todo mundo. E depois dos 60, a gente começa a perder, em média, 5% por década. Acelera um pouquinho essa perda funcional. Então, a gente vai ver que, quando tem lá os 80, os 80 e tantos anos, existe uma perda de equilíbrio, que é o normal, né, da velhice. Mas, em vermelho embaixo, vocês veem as características de quem teve, então, a pólio. Essa primeiro ganho funcional até os 20 foi interrompido, é onde existe uma perda. Recuperação parcial e um platô menor do que esses 40 anos que normalmente se tem. E nesse platô, o que nós temos? Uma perda quando começam os sintomas da síndrome pós-pólio, de uma média de 2% ao ano. Então, a partir dali, você começa a ter uma perda funcional. Esta perda funcional, ela existe por aquele gráfico que eu mostrei anteriormente, que é as novas fraquezas pela sobrecarga neuronal, porque, como vocês viram, ficou um neuroninho só vivo, e esse neuroninho ele passou a inervar muito mais fibras, o que chama-se de unidade motora gigante. E, com isso, a fadiga aparece, a fadiga do próprio neurônio. E, com isso, os sintomas que todos vocês aqui sabem ainda melhor do que eu. E, para isso, hoje já existem algumas medicações que acalentam muito os sintomas, né, de fadiga, as dores e tudo isso de vocês, mas, associado a isso, está a reabilitação, onde muitos de vocês passaram muitos anos da vida, da infância, dentro de centros de reabilitação, e agora talvez é a hora de olhar para eles de novo. Mas agora com um novo olhar. Essa é a importância, é um novo olhar. É um médico que tem que estar acompanhando vocês, um médico que entenda de síndrome pós-pólio, um médico que tenha o discernimento para dizer o tipo de fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, serviço social, fono. É uma equipe multidisciplinar acompanhando vocês nesse momento. Mas de um novo olhar, que é um olhar não mais de vou fazer forte, eu vou agora, como foi lá na infância. Agora é um olhar de uma sobrecarga. Então, o quanto eu posso fazer que não me canse, mas também o quanto eu não posso deixar de fazer, porque, se eu ficar parado, eu entro em atrofia por desuso. Então, essas são fotos do ambulatório. A gente vê, por exemplo, como a primeira foto à esquerda é acima, um joelho recurvatum, quer dizer, uma fraqueza grande que leva esse joelho a uma curva posterior, e isso leva a dores articulares, perda de massa muscular, também atrofia de membros superiores, a necessidade, muitas vezes, do uso de cadeira de rodas para economia de energia, e também os inchaços pelas pernas ficarem muito para baixo, sentados. Tudo isso a gente via muito, essa hipotonia com essa hipotrofia. E aí, eu vou falar um pouquinho da parte onde eu mais trabalho, que é dentro da fisioterapia aquática, que entra como uma questão de colaboração dentro desse processo, dessa equipe toda de reabilitação. E por que eu falo de fisioterapia aquática? Porque, quando
Eu comecei na Unifesp em 2003 e já tem um tempo. A especialização que eu fiz é uma especialização que, infelizmente, não existe mais, que era chamava-se hidroterapia em doença neuromuscular. Obrigada. Um grupo pequeno de pessoas e a gente fazia a diferença para muitas pessoas e aquele ambiente, a Escola Paulista fez muita diferença também na minha vida e de todos que passaram por ali. Mas eu acredito muito que a gente via a melhora grande de sintomas dos pacientes, não só a síndrome pós-pólio, mas as doenças neuromusculares em si, as miopatias, quando os pacientes tratados dentro da piscina. Melhora de fadiga, de dor, e por isso eu tracei esse caminho dentro da fisioterapia. E vou falar um pouquinho para vocês. Se fala de fisioterapia aquática, hoje chamada de fisioterapia aquática, não mais hidroterapia, mas chamada de fisioterapia aquática, com início nesse local, Warm Springs, quando o Roosevelt teve pólio e passou a frequentar Warm Springs, onde tinham as águas quentes, as águas termais, e se tratava ali por 2 a 3 meses por ano. E ele dizia que isso fazia muita diferença na vida dele. A foto de 1921, tirada de artigos, e a foto de 2009, quando eu estive lá, do mesmo local, da piscina. Hoje é uma piscina, claro, adaptada, uma piscina bonita, onde se tratam ainda os pacientes que precisam, com sequelas neurológicas todas, nesse local tão lindo que chama-se Warm Springs. Esse é o Roosevelt. E por que a gente trata na piscina? Porque a água traz efeitos terapêuticos importantes, como, por exemplo, o empuxo, que diminui o peso de vocês dentro da água, facilita levantar um braço, levantar uma perna para dar um passo, a flutuabilidade, a pressão hidrostática, que é um recurso importante onde você tem a pressão da água contra o seu corpo. Isso ajuda, muitas vezes, a diminuir o inchaço de pernas, de pé, mas também um cuidado. Quando você tem uma dificuldade respiratória, quando você fala baixinho e tem essa dificuldade e não dorme muito bem, acorda muito com dor de cabeça, você pode hipoventilar e, com isso, você pode ter uma diminuição de capacidade vital. É sempre importante um exame de espirometria antes de iniciar um tratamento dentro da água, porque a pressão dessa água contra o seu tórax pode te deixar bem cansado da parte respiratória e até você passar mal dentro da piscina. Então, é um cuidado. Então, é uma coisa muito boa, mas é um cuidado que a gente tem que ter. A temperatura, que para as doenças neuromusculares se mantém entre 32 e 33 graus, no máximo 34. A viscosidade da água, que é o que traz resistência. A gente faz movimento e ele não é tão livre. Ele é resistente, mas não é peso. E o fator psicológico, que é você estar numa piscina, um lugar agradável, que não é um lugar que realmente pareça ali um hospital, uma coisa, uma sala branca, né? É um ambiente muito mais lúdico. A temperatura nunca é inferior a 30, no máximo 60 minutos, eu uso 50. Período de descanso entre a sessão e dias alternados. Os exercícios não com muitas repetições e evitar sempre a fadiga. E a gente tem o objetivo de melhorar a amplitude de movimento, trabalhar as atividades motoras, prevenir deformidades, ganhar capacidade respiratória, resistência do músculo, equilíbrio, que é uma coisa importantíssima dentro da piscina. Você trabalha a marcha, treina a marcha, a melhora da dor e da força. Então, eu vou passar só para a gente ir para o que interessa. Esse foi um artigo que nós fizemos lá desde o primeiro estudo. E aqui algumas fotos de pessoas que estão aqui, mas que vêm com a gente desde muito tempo, né? Então, aqui a gente vai ver fotos, por exemplo, da Jussara, que está ali, né? Jussara foi a primeira paciente que eu pude estudar na piscina, que a gente fez um protocolo interessante. Está ali a Jussara. Aqui um treino de marcha com ajuste, então colocando um pezinho de 1 quilo no pé. E você colocando aquele flutuador embaixo do braço, você põe uma pessoa em pé, dentro da piscina. Isso faz muita diferença, porque talvez seja o único ambiente que muitas pessoas consigam, sim, ficar em pé e consigam, então, dar passos. Isso faz muita diferença. Se você não consegue, com simples adaptações, fazemos outras. O importante é conseguir o objetivo, que é, sim, o ortostatismo e a marcha dentro da piscina.
E muitas vezes podem falar, mas para que eu vou fazer marcha dentro da piscina se lá fora eu não ando? Você vai usar músculos dentro da piscina totalmente diferentes dos músculos que a gente usa fora. E, com isso, você vai conseguir trabalhá-los e, muitas vezes, ele vai te ajudar a uma marcha melhor fora da água. Exercícios de braço, de pernas, exercício de tronco, equilíbrio, a entrada na piscina. Eu falo para a gente botou a foto do Dr. Acari novinho, mas aqui também estou eu, ao mesmo tempo atrás, bem mais magrinha, né? O outro, não parece? Mas sou eu. Então, sou eu. Exercícios para os braços, exercícios para os braços, exercícios em flutuação. E o mais importante é o efeito psicológico desse trabalho todo em grupo, que é desenvolvido. Eu sempre falo isso, mas quando a gente aprende em faculdade, você fala que na piscina tem que estar um paciente e um terapeuta, e é só isso, né? Atenção. E eu fazia isso até que começaram a me pedir. Não posso, fulana pode fazer comigo? Eu falava, ai, meu Deus, pode. Fulana também pode. Quando eu vi, tinha 3, 4 ali na piscina, ou 4, 5, e eu percebia que aquilo virava uma festa, aquilo era outro fator, tirando todo o exercício. E começamos, então, a criar grupos. E as pessoas fizeram amizades, e as pessoas hoje se conhecem, saem para tomar um café, um frequenta a casa do outro. Eu acho que esse fator, se vocês querem saber, aqui que há entre nós, ele é um fator mais importante ainda do que o exercício em si, que é feito sozinho lá dentro. As pessoas, então, eu sei, desse tempo todo que eu estou, que muitos de vocês aqui se uniram dentro de uma piscina, se conheceram dentro de uma piscina, e hoje vocês estão aqui juntos, mobilizando muito mais. Né? E isso eu fico muito feliz de alguma forma, ter participado disso. Aqui, só para ilustrar, que nós temos a querida Eliana, e ela também pode entrar numa piscina, porque hoje a gente já conhece formas de tratar pessoas até com comprometimento com uma traqueostomia, como, por exemplo, a Eliana, nossa querida Eliana, que frequenta a piscina e adora, e é uma pessoa super fantástica. Claro que não nos meses frios. A Eliana só entra na piscina no calor. Então, e hoje nós já sabemos que tudo isso faz muita diferença. E eu sempre fico muito feliz de saber, olha, o sábado são todos os grupos das pessoas, dos pacientes de pólio. E eu já sei. E às vezes vem um outro que fala, eu vim só hoje, posso ir também? Eu posso fazer? Pode. Vai. É deles, não é de vocês, não é nem meu. Porque aí as pessoas que estão juntas. Várias pessoas já me procuraram aqui. Eu posso voltar? Eu falo, liga lá, a gente conversa e dá um jeitinho. Sempre dá um jeitinho de voltar para dentro da piscina. Então, desse trabalho de mais de 15 anos, das parcerias que, graças a Deus, eu fiz, o Instituto Jorge Nicole é um grande parceiro nesse trabalho todo, que hoje é um dos grandes parceiros que promove o atendimento gratuito. Né? Eu acho que, da minha vivência, poucas são as pessoas que falam, olha, eu vou dar tratamento gratuito para as pessoas que tiveram pólio. E é só para quem teve pólio. Então, com isso, a gente consegue atender todo mundo. E isso facilita o acesso a uma piscina. Uma piscina é cara de se ter e de se promover tratamento. Então, a parceria com o seu Jorge me trouxe a possibilidade de apresentar para vocês muitas dessas coisas que eu estou apresentando aqui. Então, juntos, todos somos mais fortes e nos recuperamos melhor, fazemos amizades, trocando experiências, ensinamos, aprendemos uns com os outros, e existe a necessidade de um tratamento multidisciplinar. Eu vim aqui, sou fisioterapeuta, vim puxar a sardinha para o lado da fisioterapia aquática, mas precisamos de psicologia, porque o trabalho emocional, trabalhando a doença, o passado, o presente e o futuro são importantes. Demais. Precisamos de fonoaudiologia, porque pacientes referem disfagias leves, engasgos. Isso precisa de um fonoaudiólogo. Fisioterapia respiratória, para essas dificuldades respiratórias, dificuldades de sono, são importantíssimos. Eles fazem parte dessa equipe e, bem capacitados, fazem a diferença na vida. Fisioterapia motora, um trabalho muscular mais localizado do que a piscina. A piscina a gente trabalha o corpo todo e a todo momento.
a fisioterapia aquática, que eu acabei de falar, e, além disso, outros profissionais que sempre agregam muito à nossa equipe e que fazem disso uma melhor recuperação a todos vocês. Aqui o trabalho em grupo. Aqui é um livro que nós escrevemos há alguns anos e, muitas vezes, como eu falei em Águas de Lindóia, muitas pessoas, eu não sei, o profissional não sabe o que fazer. Existem livros, existem artigos. Hoje, a informação está muito mais difundida, dissipada. Então, falar que não sabe, que nunca ouviu e não procurar, eu acho que não é mais uma desculpa, né? Eu agradeço muito, nesse tempo todo, ao doutora Cari pela confiança, por ter me aberto as portas da Unifesp na construção de uma linha de pesquisa e ter me dado a chance de aprender, ensinar, colaborar, cuidar e estudar os pacientes com síndrome pós-pólio, a equipe do ambulatório de síndrome pós-pólio na neuromuscular, pela parceria e o trabalho de tantos anos em conjunto, especialmente ao doutor Abraão, ao seu Jorge Nicole, por nos ter dado a possibilidade de oferecer um tratamento multidisciplinar de qualidade, gratuito ou a baixo custo, aos pacientes com síndrome pós-pólio, e a equipe de fisioterapeutas que trabalha comigo todos os dias, porque atualmente são eles que botam a mão na massa, e eu acredito que eles têm feito isso de uma forma muito competente, porque eu vejo as pessoas elogiando muito e saindo de lá melhor do que entraram, e isso é o mais importante para mim, é ver o trabalho sendo feito e os resultados aparecendo. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Gente, a Tatiana é a pessoa mais generosa e mais querida que eu conheço. E eu não estou falando para bajular. Ela sabe que é. Isso que ela falou aqui, que uma pessoa vem e fala para ela, posso fazer isso? Pode. Posso fazer aquilo? Pode. Essa maleabilidade é tão maravilhosa e é tão aconchegante. E eu experimentei isso tão de perto. E eu acho que isso falta no mundo. Essa maleabilidade, esse carinho de você falar uma coisa, a pessoa não vem falando, olha, é assim que tem que ser. É porque você tem que respeitar o que é o meu conhecimento, minha coisa, minha luta. Não, é sempre aquele sorriso, é sempre esse carinho. E obrigada, Tatiana. Você mora no nosso coração. Obrigada a todos, obrigada, Andréia. Conheci a Andréia dentro de uma piscina. Cuidei dela por algum tempo, né? Até hoje eu cuido, mas hoje eu cuido menos, porque a Andréia já criou asas. E a Andréia já se reabilita muito bem sozinha, mas realmente eu acho que isso é de mim mesma. A pessoa vem e fala, eu posso voltar? Eu falo, pode. Aí eu fico pensando, onde eu vou pôr essa pessoa dentro da piscina? Mas eu vou pôr. Vai dar um jeito. Eu vou, a pessoa vai entrar, vai fazer, vai dar tudo jeito, vai dar certo. Tudo vai dar certo. É como, sei lá, é como eu penso que as coisas têm que ser. Não é? Por mim, todos teriam acesso a uma piscina para os que estão mais perto de mim, eu faço questão de dar. Obrigada. Rosinha, nós aqui vamos fazer isso acontecer, não é não, Rosinha? Todo mundo vai ter direito a entrar numa piscina e todo mundo vai ter direito ao seu tratamento digno. Tá bom? Já, eu sei que todo mundo quer ouvir a doutora Cari, daqui a pouco irão ouvir. Primeiro, quem vai falar vai ser a Márcia Silveira, que é a vez dela agora. Onde eu coloco aqui no computador? Acho que é isso. Tatiana. O pendrive que tá aqui é da Tati? Tatiana. Esse pendrive aqui ficou assim? É meu. Era. Ajeitei, tá? Obrigada. Lá se vai.
Será que tem? Não tem aqui. Tem passe slide aqui? Tem passe slide aqui? Tem passe slide? Não, né? Não, não tem. Mas será que a Tati não te ajuda? Não, eu passo aqui, não tem problema. Eu fico daqui mesmo. Quer falar? Pode falar. Boa tarde. Eu vou falar por aqui, porque nós não temos um passe slide e eu vou precisar passar aqui para vocês as informações. Então, primeiramente, quero agradecer a professora Cari pelo convite, pela oportunidade. Eu vou ficar daqui que eu me sinto melhor. A doutora Cari pediu para que trouxesse algumas informações referentes à nossa unidade de trabalho. São muitas informações correndo na mídia, as pessoas frequentam e não entendem muito bem aquela mistura de Unifesp, Hospital São Paulo, centro de referência, o que significam todas essas situações e por que será que a gente não consegue atender a demanda que nos procura. Primeiramente, nós fizemos um organograma descritivo para explicar para vocês o ritmo de funcionamento da neuromuscular. Então, nós fazemos parte da Universidade Federal de São Paulo. É uma universidade e tem função primordial fazer o ensino, propagar o ensino, pesquisa. Dentro da universidade, nós temos a Escola Paulista de Medicina, que foi fundada em 1933, e dentro dessa situação era necessário um hospital para que os alunos pudessem exercer a medicina. E aí eles criaram o Hospital São Paulo, em 1936. Então, o Hospital São Paulo, ele serve de campo para o desenvolvimento da medicina. Nós trabalhamos desenvolvendo assistência dentro do Hospital São Paulo. Tem algumas imagens do início da Escola Paulista e, atualmente, a entrada da universidade, que fica ali na Botucatu. Acho que muitos de vocês passam, né? Conhecem esse espaço. Aqui, a imagem do Hospital São Paulo, atual. Ele cresceu bastante. Quando eu comecei, em 2000, com a doutora Cari, a gente tinha uma unidade menor, era uma outra foto, aí eu estava procurando, eu falei, nossa, como cresceu, e agora que eu me dei conta do quanto cresceu. Dentro desses aspectos, nós temos algumas perguntas que chegam através da equipe de G14, que eu acho importante vocês saberem desse contexto e puderem, se puderem também, conversarem com os colegas que fazem acompanhamento conosco. Porque o que acontece? Por ser um hospital universitário, ele tem algumas características. Então, o que um hospital universitário faz? Ele atende serviços de média e alta complexidade. O que significa? Que aquele trabalho mais simples, de atenção básica, de orientação básica, de filtro de fluxo, é feito pelo posto de saúde. Esse filtro, depois que é feito, ele é encaminhado para unidades como o Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas, Santa Casa. E lá nós fazemos um outro tipo de trabalho, um outro tipo de assistência. A neuromuscular se encaixa dentro do serviço de média complexidade, onde nós vamos receber nós temos uma equipe especializada
que depende de determinados exames da parte tecnológica para chegar a um diagnóstico. Então, alta complexidade, eu vou dar um exemplo para vocês, talvez seja até todo mundo conheça, mas para ficar bem claro. Um transplante, um trabalho de quimioterapia, né, um atendimento de quimioterapia, uma cirurgia de casos neurocirúrgicos. Então, são situações mais complexas, mas que exigem um acompanhamento adequado do paciente, do início, né, desde o início da entrada dele até o final do tratamento. E a neuromuscular? Todo mundo fala, o centro de referência em doenças neuromusculares, o centro de referência em síndrome pós-pólio. O que um centro de referência faz? Né? Do que se trata? Ele é um local que presta serviço especializado, ele dá orientação, ele faz protocolos de pesquisa, promove pesquisa, ele faz a área de ensino e ele distribui também. Então, ou seja, muitas vezes vocês vêm de uma localidade, de um outro estado, de outro município, porque não tem nesse local um tratamento adequado relacionado àquela patologia. A neuromuscular é uma delas. Então, a nossa função não é somente assistência. Além de nós prestarmos atendimento clínico, nós também temos que ensinar os alunos que são da onde? Da universidade. E a universidade ela tem convênios com outras instituições, tanto internacional, como até a nível nacional e internacional. Aqui, né, aquela nossa entrada, que muitos conhecem, o setor neuromuscular. Por que eu estou fazendo afunilando esse contexto? Para vocês entenderem onde nós estamos inseridos, para e passo. É um resumo. Então, aqui a nossa neuromuscular, que, pela história que o Dr. Acari conta, desde quando eu entrei, ele foi o primeiro aluno de pós-graduação da neuromuscular. Ele está lá na frente desse trabalho desde 1984, e quando eu comecei, no ano 2000, eram menos de 400 pacientes. Né? Eram menos de 400 pacientes atendidos, assim, 400 era um número, assim, era o ápice do atendimento. Né? E já existia uma equipe multidisciplinar grande atuando. E eu achei interessante porque eu não tinha experiência, não tinha um manual na Unifesp de como trabalhar com equipe multidisciplinar. E a gente percebe que cada equipe ela tem um raciocínio e uma forma própria de atuar, que é característica, que é fundamental para o atendimento de cada grupo de patologias que existem naquele serviço. E o que eu descobri também é que a neuromuscular era um dos poucos locais que atendiam pacientes com esse perfil, sob forma de equipe multidisciplinar. O que esse centro de referência faz também? Né, faz, efetivamente, ele faz uma investigação diagnóstica, ele faz orientação e conduta terapêutica, ensino e pesquisa científica. Então, muitas vezes, o paciente chega com uma grande expectativa no ambiente neuromuscular e diz, eu quero passar com a doutora Acari. Eu quero passar com a doutora Acari, eu vou passar com a doutora Acari. Você vai ser atendido pela equipe do doutor Acari, porque o serviço cresceu muito, como eu disse para vocês, lá atrás, nós tínhamos menos de 400 pacientes. Mas, hoje em dia, nós temos 1.600 pacientes atendidos durante o mês, porque nós controlamos a nossa agenda. Porque o que acontece? Como o doutor Acari, a gente estava conversando há pouco, nós precisamos descentralizar. O que é descentralizar? Hoje em dia, só existe o nosso serviço, no Brasil, com uma equipe multidisciplinar. Dentro do espaço neuromuscular, nós, aqui não está atualizado, mas nós temos, são subdivididos em 40 ambulatórios, ou seja, são 40 outras equipes atuando dentro daquele espaço. Muitos de vocês só conhecem a terça-feira, né, a terça-feira de manhã, mas os outros dias existem outras equipes atuando também. Nós temos cerca de 150 profissionais, e apenas 6% desses profissionais são contratados. O restante desse grupo, eles estão no serviço de forma voluntária. O que significa isso de forma voluntária? Eles já começaram no serviço como a professora Tatiana, por uma pós-graduação, uma especialização, e eles resolveram estudar a fundo algum tipo de doença, de patologia,
Outros permanecem e se tornam professores recebendo os novos alunos. E é assim que a gente consegue manter o serviço. Por isso, quando vocês chegam, não só ao ambulatório de pós-pólio, qualquer outra equipe, não vão passar especificamente com um médico responsável, porque é necessário ampliar esse atendimento. Um único médico não vai conseguir atender a demanda que nós temos. Então, é uma questão estatística, matemática. E o que acontece também, fundamental, é que esses alunos, esses professores, eles vão treinando outros profissionais de saúde. O setor neuromuscular é aberto. Então, assim, existem muitos convênios, porque você pode receber um fonoaudiólogo, você recebe um fisioterapeuta, você recebe um psicólogo, porque esses profissionais, não necessariamente todos vão exercer sua função por muito tempo na neuromuscular, mas eles vão atender outras unidades. E lá eles vão conseguir orientar e atender adequadamente aquela demanda neuromuscular. Dentro desse perfil de 40 ambulatórios, está inserido o da síndrome pós-pólio. É um dos nossos ambulatórios. Esse aqui é o organograma de neuromuscular, para vocês só terem uma noção, né? Nós temos o professor Acari, o Dr. Beni, que cuida da patologia, nós temos a Lúcia Nassif, que é administradora do setor, serviço de ambulatório dividido em equipe médica multidisciplinar, e o serviço social, além de algumas outras atividades relacionadas à parte social e educacional, ensino e pesquisa, patologia ligada ao laboratório, que é onde o professor Beni coordenou durante muito tempo. E aqui a gente fala um pouquinho da nossa equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar, ela trabalha de forma conjunta em torno de um objetivo comum. A neuromuscular é interessante porque não apenas o ambulatório de síndrome pós-pólio trabalha sob forma multidisciplinar. É uma tendência de todos os outros ambulatórios. Um único paciente, ele mobiliza vários profissionais de saúde no seu atendimento. Aqui já pulei, posso passar? Como a professora Tatiana também falou, em 2002 foi iniciado esse ambulatório de síndrome pós-pólio, que a doutora Acari nos explicou que ainda acontece, né? Que a síndrome pós-pólio não era considerada uma doença, né? Parece que não existia síndrome pós-pólio. A gente estava estudando com um professor de uma outra universidade, ele falou, mas onde vocês vão encontrar pessoas com síndrome pós-pólio? Eu falei, olha, eu não sei, mas no nosso serviço tem umas 2.000 pessoas cadastradas. E aqui a gente tem um foco do nosso trabalho, de todos os profissionais, que é a visão de atendimento ao paciente, e eu coloquei 2 quadros, que são os profissionais que muitos de vocês já conhecem, né? O serviço social, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição, que trabalha sobre uma forma de orientação ligada ao acompanhamento da patologia. Como aquela patologia vai ser tratada, como ela vai ser investigada, e a forma de oferecer uma melhor qualidade de vida para todos. E nós temos também, dentro desse ambulatório, justamente porque a neuromuscular é um local onde as doenças são degenerativas, são incuráveis, são progressivas, a doutora Acari sempre abriu espaço para que novas disciplinas pudessem integrar. Então, eu lembro quando ele trouxe a acupuntura, alguns talvez façam a acupuntura às quartas-feiras, e as pessoas criticavam muito porque a acupuntura em pacientes com doença neuromuscular, principalmente na esclerose lateral amiotrófica, assim, não tem uma cura. Mas a questão não é só a cura física, existe uma questão emocional, psíquica, né, de integração das pessoas, e que elas podem ser analisadas de um outro ângulo. Então, você não olha a pessoa a partir da doença, você olha como um indivíduo. Então, ele pode ter uma melhor qualidade de vida e uma visão maior de saúde, independente da doença que ele tenha. Alguns casos, por exemplo, da ELA, com profissionais, pessoas que têm uma limitação motora severa, como a Leide, né, que escreveu um livro apenas com um olhar. Então, isso motiva a que outros profissionais possam trazer outras informações que beneficiem o crescimento das pessoas, para que elas sejam vistas não como uma patologia, mas como um ser
né, com todas as suas necessidades, de uma visão mais integrativa. Então, nós temos lá o ambulatório de cuidados integrativos, nós temos as práticas complementares de saúde, onde já tivemos pesquisas em antroposofia, mantém-se às quartas-feiras há muitos anos o ambulatório de medicina chinesa. Nós temos agora também o ambulatório de terapia floral, e assim sempre nós vamos renovando outras atividades. Aqui uma partezinha da nossa equipe, porque é muito grande, às vezes é difícil a gente encontrar todo mundo no mesmo espaço. E a doutora Cari sempre trouxe uma situação que é bem interessante, que é o envolvimento da população, são os pacientes que trabalham conosco. Nós temos a Abrame, a Abrela, outras novas associações que foram incorporando o serviço. Isso faz uma diferença enorme, porque a gente troca informação. Então, eu acabo sabendo o que está acontecendo com os pacientes através do próprio grupo que traz a demanda para a gente daquilo que a gente pode melhorar, daquilo que a gente tem condições de crescer, de envolver. E esse envolvimento trouxe uma participação muito interessante, que foi esse segundo encontro. Eu não sei se todos estavam lá, se vocês puderam estar, mas nós trabalhamos muito nesse segundo encontro. E foi um presente, um dos vários presentes que eu recebi da doutora Cari, de poder conhecer melhor a população de pólio e síndrome pós-pólio. E a gente conhece as necessidades de um outro lugar, tem uma outra visão, de perceber o quanto são pessoas assim engajadas, né, e que lutam pelos seus direitos. Mas nós precisamos chamar a atenção, não somente daqueles que estão próximos, nós precisamos chamar a atenção do governo, né, envolver os outros centros, os outros profissionais, para que eles conheçam a pós-pólio, para que eles melhorem a situação de acessibilidade, porque nossa acessibilidade ainda deixa muito a desejar. E quando nós saíamos para almoçar para algum lugar, coisas simples, eu ficava muito irritada, porque as ruas as calçadas não são retas, né? São cheias de buraco, o ônibus não está adequado, o motorista não tem paciência, o metrô está lotado, quem vai olhar para mim, né? Você vai para um restaurante, às vezes, no degrau não entra cadeira de rodas, e eu comecei a ficar muito irritada, né, de perceber isso. E isso é mais de perto, porque você escuta, mas você não está convivendo. E esse simpósio me trouxe essa referência, e não só naquele local, naquele momento, mas de realmente trazer possibilidades novas, não só para o grupo de pólio, porque eu fiquei sabendo que, por intermédio de pessoas com a poliomielite, muitos recursos foram criados de acessibilidade no país. Então, como a deputada Damares disse, eu acho que juntos, né, a gente consegue exigir melhores condições de vida para todos. E aqui são duas referências de poder olhar as doenças de uma outra forma, que é sair realmente do olhar da doença, mas trazer um pouco de saúde, um pouco de vida, olhar a pessoa como um todo, inclusive a questão da espiritualidade, da parte energética, daquilo que a pessoa entender que é importante para ela, que a gente aprendeu isso muito no Cuidados Integrativos, e uma visão muito mais ampla de vida, assim como a Verde Vida Saúde também tem trazido para nós essas possibilidades. Então, quando eu digo que eu acho interessante essa frase do Leonardo Boff, que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas quando eu fiz a minha monografia do Cuidados Integrativos, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, os pacientes de pólio, em geral, e também a neuromuscular, me ensinaram a olhar as limitações, não do ponto de vista motor, mas do ponto de vista de como a pessoa se coloca no mundo. Então, eu acho fundamental essa frase que a gente possa trabalhar de um outro ângulo, e deixo aqui essa mensagem, né, de juntos somos mais fortes, porque tem várias pessoas olhando para essa causa, mas a gente tem que pedir para aqueles maiores, para que eles possam ajudar um centro como o nosso a se desenvolver de uma forma que possa treinar mais pessoas e a continuar atendendo a todos. Então, o meu agradecimento à professora Cari, a paciência de vocês. Eu espero poder ter esclarecido as dúvidas principais,
e agradecer a G14, as meninas da G14 que são amigas, né, não são apenas colegas de trabalho, são amigas queridas, e a todos vocês pela paciência, e esperamos, em 2020, poder continuar trabalhando todos juntos. Obrigada. Eu queria falar que a Márcia se tornou uma pessoa muito próxima para mim, desde que eu passei a passar muitas das minhas terças-feiras lá no ambulatório. Até antes, né, Márcia? Que eu ia lá porque eu precisava de alguma coisa. E eu tenho assim um carinho muito grande por ela, porque as pessoas não compreendem a Márcia. As pessoas acham que a Márcia é brava, que a Márcia não atende. E eu já vi muita gente incompreendendo a carga de trabalho que a Márcia tem e todo o trabalho que ela faz. E eu não estou exagerando, né, doutora Carícia, falar que a neuromuscular funciona graças a Márcia? Né? Mas você é mais gestora, né? O Cláudio, ele tem a função dele, mas você tem uma visão assim do todo, que é muito importante na neuromuscular. Então, olha, você tem o meu carinho, tem o meu reconhecimento, e aqui na neuromuscular eu queria oferecer para você uma salva de palmas, porque aquilo lá precisa muito, muito de você. Quantas consultas, quantos atendimentos a neuromuscular faz mesmo? 1.600. E tudo isso depende de um laudo, é a Márcia que faz. Um papel, é a Márcia que faz. Um agendamento, muita coisa é a Márcia que faz. E então, se vocês pensarem que lá é ela e o Claudinho, hoje, só os dois, né? É muita coisa. Tá? Boa tarde a todos. Temos muito a agradecer àqueles que, de alguma forma, possibilitaram que hoje acontecesse esse evento nessa casa, que também é nossa. E em dias atuais, onde nos deparamos a todo instante com egoísmo, ingratidão e ofensas, o nosso desejo é exatamente agradecer. Então, obrigada também a você que está participando conosco dessa tentativa de que sejamos ouvidos. E, por falar em sentimentos, não há uma data mais apropriada que o dia 24 de outubro, Dia Mundial de Conscientização sobre Pólio e SPP, para agradecer e homenagear duas grandes figuras de muita importância no nosso segmento. A homenagem é da Associação G14, mas me dou a licença poética de escrever na primeira pessoa, tamanha intimidade e amor que eu tenho a ambos. É impossível que algum paciente tenha passado pelo ambulatório da neuromuscular, situado à rua Estado de Israel 899, e não tenha sentido algo de muito especial por eles. Podem ser para vocês
o que cada um quiser que eles sejam. Espíritos de luz, seres mágicos, pessoas iluminadas, gurus. Depende da crença individual. Para mim, eles são anjos. Um cura as dores do corpo pela sua sabedoria, e o outro, as dores da alma, através da sua generosidade. E em momentos de angústia, dores, cansaço, nada melhor que um afago, uma palavra amiga e um belo e verdadeiro sorriso. Tínhamos e temos todos esses mimos, e isso vale muito a pena. Não é algo frio apenas entre médico e paciente, fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, seguranças, secretários e outros tantos. Cada um de nós é muito importante na construção desse universo, e precisamos tratar e sermos tratados como algo valioso nessa aventura que é viver. Ora somos flores, ora espinhos, ora somos sol, lua e folhas descendo o rio. Outras vezes espelhos e noutras tantas ainda lagartas ou já borboletas. Enfim, somos brisa ou ventania, sempre à procura da perfeição. Meus dois anjos, sempre a nos guiar, proteger, acalentar, zelar, doar-se. 1000 vezes obrigada pelas palavras de incentivo, pelas brincadeiras. Meu nome é Arlete, mas para um dos anjos, eu sou Salete. Nas nossas últimas conversas, ele se mostrou preocupado com a situação do outro anjo, o 899 da Estado de Israel. Terá que sair de lá. Teremos que procurar um outro endereço para nossas vidas prosseguirem. E esse anjo queria escrever a um programa de TV para pedir ajuda, e combinamos que o faríamos. Não houve tempo. O céu estava meio sem graça. E Deus precisou tirá-los de nós um pouco antes do que queríamos. Meu anjo negro, valeu por toda a sua delicadeza e entrega a todos os pacientes da neuro. Meu anjo branco, obrigada por fazer parte das vidas de tantas pessoas. Obrigada por ser essa criatura sem igual, que faz de tudo e briga com todos pelo nosso bem-estar. Não há tempo nem espaço para descrever tudo o que você é, tudo o que você nos faz. Pela lógica, eu deveria agora sugerir um minuto de silêncio pela memória do nosso anjo negro, Antônio Célio Persílio Franklis, o nosso amado Franklis. Por outro lado, sugerir aplausos ao nosso anjo branco, doutora Cari Souza Bulli de Oliveira. Portanto, doutora Cari, aqui conosco, e Franklis, onde quer que você esteja, os aplausos são para vocês dois.
Meninos e meninas, uma boa tarde. Boa tarde a todos. É sempre uma satisfação enorme estarmos juntos. Hoje é 24 de outubro, é o dia que foi escolhido para a luta contra a poliomielite, a luta a favor do cidadão, da pessoa. Escolheram um dia muito interessante, muito importante. São 25 anos sem poliomielite na América Latina. Essa é uma data muito importante. E esse momento aqui na Assembleia, na casa nossa, Casa do Povo, então nós tivemos assim essa oportunidade tão grande de uma homenagem linda ao meu amigo Franklis. Franklis, nosso segurança, que nunca utilizou uma arma, nunca utilizou uma palavra mais alta, mais ríspida, mas todos tinham respeito por ele. E Deus precisava de um segurança, tenho certeza absoluta disto. Nesses momentos difíceis, ele estava precisando de uma pessoa esperta. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus está bem protegido. Em relação à proteção também, nós temos esse moço, o professor Dr. Rui Laurenti. Foi ele quem disponibilizou este momento, esse momento do reconhecimento da pós-polio como uma entidade nova, cuja ideia foi muito bem capitaneada por essa moça, Heloísa Brunov Ventura de Núbila. Ela que brigou lá na OMS para a inclusão da pós-polio como uma nova enfermidade, como uma nova condição clínica. E para aquelas pessoas que acreditam que não tem a pós-polio, é só conversar com vocês. Não precisa fazer nada, não precisa ter escrito em lugar nenhum, nada. É só conversar com vocês. Então nós temos lá. E para as pessoas que não acreditam, nossa, está escrito já. Tem bastante literatura a respeito disto. Tem artigo em revista, tem livro, tem muita coisa. E ela já entra dentro da terminologia também do Ministério da Saúde. Tem livro do Ministério da Saúde. É só as pessoas procurarem, está lá. Não precisa mais nada. Tem a parte física, tem a parte escrita, então se encontra lá. Mas lá, quando se fala no Ministério da Saúde, fala-se muito a respeito, aqui, Rosinha, de tratamento. Ou seja, quando se fala em tratamento, existem portarias a respeito dessa condição, a forma como é feita a condição de tratamento, o tratamento em emergência, tratamento em urgência, tratamento ambulatorial. O ambulatorial é aquele que é mais simples, entre aspas, é menos complexo, onde a pessoa, quando se fala em ambulatório, ela entra e sai andando. Isso é ambulatório, é ambular do que se aparece, e, portanto, quando se fala em ambulatório, seria uma situação muito simples. Qualquer lugar poderia ser um ambulatório. E realmente é. Qualquer lugar pode ser um ambulatório. Um ambulatório poderia ser, por exemplo, tratamento na montanha. Alguém vai para uma montanha tratar-se. Não é ambulatório? Uma delícia. O ambulatório poderia ser na fazenda. Por exemplo, no local que eu cresci e nasci, existia um ambulatório, que era uma fazenda espetacular, esse ambulatório. Como o ambulatório que nós conhecemos. Este ambulatório que tem uma recepção, que tem cadeira, que tem ar-condicionado, que tem outras condições, mas um ambulatório também pode ser dentro de um carro ou dentro de uma ambulância. Uma ambulância que vai no local onde as pessoas necessitam e precisam. Ou seja, o ambulatório começa a fazer parte do sistema de saúde, também de uma forma bastante intensa. Mas também tem um ambulatório veterinário. É a mesma coisa. O cachorrinho vai e sai de lá. Condição veterinária é igualzinha à condição humana. É da mesma forma existente. E quando se fala em atendimento ambulatorial, ele é o serviço médico que deve prestar o primeiro acolhimento à maioria das ocorrências médicas. Isso é ambulatório. Por exemplo, foi isso que nós tentamos fazer no nosso ambulatório. Não importa a enfermidade, não importa a condição, a característica clínica do indivíduo. E quando a pessoa vai procurar um atendimento ambulatorial? Quando não é emergência, quando não é de internação, é de ambulatório. Só que hoje tem um sistema cross-credo, que vocês todas conhecem. Todos conhecem também. Para marcar uma consulta demora, quando a consulta é marcada, procura-se um local que possa atender, quando chega naquele local, não é aqui, é no outro local, ela tem que voltar para o sistema cross-credo, para marcar a consulta de novo. E quando pega uma doença sistêmica, a pessoa ela é dividida no coração, no fígado, tal. E se precisa de um atendimento, por exemplo, por coração, tem que voltar para o sistema para que seja feito um atendimento em outro local que tenha cardiologia, por exemplo. E assim vai. É um sistema meio perverso em relação à situação. Ou seja, não é humano.
já se perde a humanização. O que se procura fazer no ambulatório é clínica, é a humanização. E é interessante, as palavras, elas indicam muita coisa. Elas indicam histórias. Humano, nós não vamos falar o que é humano. Ambiência, ou seja, melhorar o nosso ambiente. Clínico, clinique, que vem a palavra clínico. Eu sou clínico. Clínico vem do grego, que significa inclinar-se. Inclinar-se em direção à pessoa que esteja necessitando de um auxílio. Mas não só para dar auxílio para ela, mas para fazer com que ela chegue à direção daquele que está se inclinando a ela, até que ela possa se levantar e ficar na altura daquele outro indivíduo que fica ereto. Ela curou-se. E o curar não é só o sentido físico, é o sentido espiritual, é o sentido social, é o sentido também mental. É nesse sentido que a gente fala a palavra clínico, é do inclinar-se. É isso que a gente procura fazer. E quando se inclina, vai fazer com que o outro ascenda. Esse é o objetivo, portanto, do atendimento e das condições chamadas ambulatoriais. Aqui é em espanhol, que é muito interessante, as competências e funções de um ambulatório, elas têm que ser oportunas e têm que ser livres de risco. Ou seja, oportuna no momento certo. Não antes, não depois, mas no momento mais adequado. Livre de risco. A primeira coisa, não fazer mal à pessoa. Depois, tentar ajudá-la, no sentido daquilo que ela esteja precisando. O ambulatório mais lindo que eu vi na minha vida até hoje foi este aqui, que é na Itália, que é na Sicília, que é um ambulatório chamado Vânico. Espetacular. Nossa, nós poderia ser desse jeito. Maravilhoso esse local. E tem mais ainda. Olha a expressão que se encontra lá. Nós cuidamos de você para um objetivo comum. Sua autonomia. Eles não falaram em cura. Doutora Rosinha, eles não falaram em cura. Nada, autonomia. É isto que esse ambulatório procura fazer. Chamou-me muita atenção. E chamou-me atenção, eu tenho meu psiquiatra se chama Calvin. Maravilhoso esse meu psiquiatra. Eu acho que não vou para a escola hoje. E a mãe dele, eu acho que você vai. E ele, eu acho que não. Droga. Ou seja, ele tinha uma autonomia, mas a mãe tinha uma autonomia maior que a dele, do que aparece. E quando se fala em autonomia, lá no nosso ambulatório, há diversos jeitos de pessoas e diversas dificuldades delas. E adaptações são feitas, e no nosso ambulatório atualmente, nós temos bastante ambulância, especialmente nas quintas-feiras, com a esclerose lateral amiotrófica. E quando se fala em autonomia, é igualzinho em relação às baterias. Tem umas que têm uma carga pequenininha, e qual que é o objetivo? Aumentar a carga da pessoa, para aumentar a autonomia da pessoa. E como que se faz isto? Essa é a deixa, essa é a dica inicial para se fazer isto. Mas o que significa autonomia? Por que ela quer a carga? Por que ela quer ir e vir? Por quê? Qual que é o objetivo disso tudo? E autônomos, vem do grego de novo. Nossa, vocês sabem muito grego. Vocês não imaginam como vocês sabem grego. E autônomos vem do seguinte, de si mesmo. E nomos, lei. Ou seja, aquilo que se estabelece por suas próprias leis. Ou seja, a autonomia ela é individualizada, ela é personalizada. Você faz a sua lei para você ter a sua autonomia, não é o Estado que a faz. O Estado pode tirar, mas ele não faz a sua autonomia do que se tem. E assim vem o conceito de saúde. Aquele conceito de saúde, o bem-estar físico, mental, espiritual, é bobo. Ele é bobo, aquilo lá. Aquilo lá é feito por convênios, por empresas, para pegarem dinheiro do Estado e de outras pessoas também. O que importa realmente é que nós tenhamos serviços que sejam inovadores e que mantenham aquilo que é o mais importante para um indivíduo, que é a sua autonomia. Que para isto, há necessidade de um envolvimento sob uma forma de equipe, que é a multidisciplinaridade. E quando se fala em multidisciplinaridade, há pessoas que confundem com interdisciplinaridade. E há pessoas que confundem com transdisciplinaridade. São formas de relação entre as pessoas que trabalham num certo local. A multidisciplinaridade, eu sou médico, a Tatiana é fisioterapeuta, nós temos o psicólogo, nós temos o fonoaudiólogo, mas nós não temos um objetivo comum, uma linguagem inteirinha específica, nós temos as nossas expertises. O interdisciplinar já tem uma certa relação entre as pessoas. E o transdisciplinar, uma relação fora também. Aquilo que está passando, vai passando para outros indivíduos, em outras regiões.
E se nós não fizermos direito esse tratamento, nós vamos afogar a pessoa. Então fica muita gente em volta daqueles poucos indivíduos que estão no centro. Esse é o cuidado. Eu falei de novo, a primeira coisa é não fazer mal à pessoa. E depois procurar o bem. Mas a primeira coisa é não fazer mal. E aquilo que é excessivo vai fazer mal para a pessoa, porque vai tirar o tempo dela e a autonomia dela. E desta forma, como que a gente vê? O paciente é o centro e em volta dele vários profissionais, e cada um dando o seu pitaco. E de repente aquela pessoa está igualzinha a nossa criança, sai de manhã de casa às 6 horas e não tem 1 minuto para ela. Então é tudo marcadinho como tarefas feitas. E pode aumentar muito essa condição da multidisciplinaridade. Daí, de novo, a autonomia. O que a pessoa quer para ela, dentro daquilo existente, o que ela pode procurar para dar para ela a satisfação plena. Mas o que ela está procurando, isso é muito importante, acordar a pessoa para aquilo que ela esteja procurando. E para isto, lógico, a necessidade de se fazer um bom diagnóstico. Diagnóstico não só diagnóstico da doença em si, mas um diagnóstico de quem é o indivíduo. Do ponto de vista de história, exame físico, exames subsidiários, critérios diagnósticos, e muitas vezes, mesmo utilizando uma ferramenta enorme para diagnóstico, a pessoa não tem um diagnóstico correto. Aí ela fica, eu tenho ou não tenho pós-pólio? E interessa alguma coisa? Ter ou não ter? Será que é tão importante isto que aparece? Eu tenho ou não tenho tal coisa? Será que é tão importante isto? E, de novo, isso atende um objetivo. E de quem? Da indústria, tal, não sei o que mais. Por quê? No CID-10 são 2.200 doenças. No CID-11 são 12.000 doenças. Nós ganhamos 10.000 doenças em 26 anos. Você acha que está certo isto? Está errado esse negócio. Não é esse jeito o adequado para isso. E quando você dá um diagnóstico, aí a pessoa, o que significa isso? Significa que você vai morrer. Todos vão morrer. Com ou sem aquela doença. Mas a pessoa quer saber se vai morrer amanhã. Esse é o detalhe. E se você morrer amanhã? Por que você não deixa de fazer hoje o que você precisa fazer? Do que aparece lá. Mas a história do bad news é complicado. Como dar o bad news? Aí tem todo um jeito de se fazer a informação do bad news. Aí vem a parte psicológica, chamada SPY, que tem que ser planejada a forma do bad news, avaliando de uma forma de percepção da pessoa, convidando a pessoa num local que não tenha barulho, que tenha... Imagine isso no nosso ambulatório. Não acontece isto. De jeito nenhum. Ou seja, dentro daquela forma americanizada, de não sei o que tal. Ou seja, a má notícia vai ser dada de qualquer forma. Imaginem esclerose lateral amiotrófica. Você dando um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, você fala, olha, em relação à parte estatística, como o seu problema começou há 1 ano, são mais 2 anos e meio de sobrevida. E como que é o final? Tetraplégico, anártrico, disfágico e a cabeça completamente preservada. É isso que as pessoas leem nos livros, do que aparece lá. Então, ou seja, a forma de trabalhar com a pessoa é uma forma importantíssima, porque a pessoa que tem uma informação recebida sob uma forma multidisciplinar, não importa o nome da doença, o prognóstico vai ser melhor. A qualidade de vida que a pessoa vai obter vai ser melhor. Mas não pode afogar a pessoa, então tem que ter estratégia para isso. São vários trabalhos publicados em relação à situação, e eles mostram que quando tem uma forma multidisciplinar, atualizada, de acordo com as necessidades que a pessoa tem, que a sociedade esteja exigindo, o prognóstico é melhor, o resultado é melhor. E quando se fala em atual, atual é diferente de antigo. E a pessoa acha que o antigo já não serve mais, e o atual que é o melhor. Será que é isso mesmo? Se vocês tiverem dúvidas, se algo funciona, perguntem para a avó. Sigam o que ela diz, que vai dar certo. Eu nunca misturei manga com leite. Se deu certo até agora, eu não vou testar. Não vou testar. E aí tem um outro detalhe, o que se chama centro de referência. As pessoas confundem muito ambulatório com centro de referência. Centro de referência é para uma certa enfermidade, uma certa condição. E centro também vem do grego. Centro, você sabe muito grego, tá vendo? Centro é a palavra grega. Vem de kentron, que é o ferrão de animal. Ou kentron pode ser uma linha de algodão ou de lã que é colocada desde uma porção que é um pininho, você a estende e faz um círculo.
e aquele pininho que fica na parte central é o centro. Então, ou seja, o centro é a referência. Daí, não precisa nem falar centro de referência. O centro já é a referência. É uma redundância. E quando se fala centro de referência para qualquer coisa, o que você está procurando dizer é que siga a informação daquilo que se encontra na parte que é a referência. Por aí vem aquilo que se chama modelo, que é um modelo que você tem que criar. E o centro de referência, não importa qual seja a enfermidade, ela é uma situação que deveria fazer pesquisa, como diagnóstico, medicamentos, deveria oferecer tratamento multidisciplinar e deveria oferecer tecnologias para serem apropriadas no sentido de autonomia. Por exemplo, tecnologia assistiva. E nós temos. Nosso carro hoje, o meu vidro ainda é assim, ó, porque meu carro é em 87. Ainda desse jeito. Mas o de vocês não. Alguns já têm, fecha e abre, já automaticamente. É a automação. Isso já acontece o tempo todo. O celular de automação, o controle remoto de automação, que estou fazendo automação. São várias coisas de automação que nós temos. Mas para que isto funcione, as equipes, elas têm que serem equipes integradas. E a integração é com a sociedade dentro. Você não pode criar um ambulatório, centro de referência, tal, se não houver a sociedade dentro. Por isso que no nosso ambulatório nós procuramos fazer com que as pessoas elas façam parte de uma condição ativa de atendimento também. E tem que trazer os voluntários. Tem muito voluntário. Mas o voluntário não é só quando ele quer trabalhar, que é voluntas, ou seja, hoje estou com vontade, eu vou. Amanhã não vou. Amanhã não vou, não estou com vontade. Não, tem que ter um compromisso. E o voluntário ele se trata também, porque ele começa a ter um objetivo, e tem uma missão. Quem tem objetivo e missão, essas pessoas estão sendo tratadas. Isso é muito importante. E o que tem acontecido? É a sensação do ninho vazio. A criança saiu de casa, o adolescente saiu de casa, neto, não sei o quê, não tem ninguém, é um ninho vazio. Então é uma forma de preencher o ninho, ou seja, o trabalho voluntário. E nós temos essa apropriação. Os cuidadores, aquelas pessoas que cuidam. Cuidar vem de coera, coera deu coração. Então vejam só, ou seja, o trabalho feito pelo coração, com o coração. Tudo para autonomia. De novo. Então não adianta nada remedinho, caro pra caramba, Spinraza, não sei o que tal, se não houver o sentido de autonomia. E autonomia, qual que é a pergunta? O senhor está recebendo um remédio que custa $200 mil, que é o Spinraza. Agora, o senhor vai fazer o que com isto? É a responsabilidade da pessoa. Agora é dela. Acabou a desculpa dela. Ela já está com a medicação. Você vai fazer o que com essa medicação? Isso acontece conosco também em relação às nossas dificuldades. Qual que é o nosso compromisso? Qual que é a nossa missão? Qual que é a nossa obrigação nesse momento? Com essa autonomia. E aí eu me reporto às pessoas que são espetaculares. Pessoas com limitação motora intensa. Aqui nós temos o Paulo Henrique Machado. Faz os trabalhos espetaculares em relação a filme também. Nós temos a Eliana Zag, uns trabalhos espetaculares. O que eles fazem? Vocês imaginam que essas pessoas elas não têm autonomia? Vocês imaginam que essas pessoas não sejam tratadas do ponto de vista desta condição chamada autonomia? Mas, por outro lado, são pessoas que estão internadas até hoje num local que não é hospital, num local que não é ambulatório, num local que não é um centro e num local que não é referência. Então, ou seja, nós estamos perdendo a expertise deles para que nós criemos estruturas realmente de referência. Aprender com esses dois. Se eles estão num local que não é hospital, que não é ambulatório, que não é nada ainda, e continuam vivos e continuam com autonomia, por que a gente não pode aprender com esses dois? E aquilo que eles aprenderam, por que a gente não pode incorporar como referência? Também. Nós estamos perdendo oportunidades de aprendermos com pessoas muito espertas. E aquilo que deu certo em relação aos atendimentos, que é o cuidar. E quando se fala em cuidar, cuidar é um sentimento que caracteriza o ser humano, que permite a aceitação do outro. E quando oferecido, resgata o sentimento dos outros. Sob uma forma recíproca, é um ato de amor, é a emoção central de nossa existência, significa amar-se, amar o próximo e ser amado. Mas o que realmente faz o ser humano diferente, não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos numa reunião aqui hoje, linda, maravilhosa, espetacular, essa reunião. Uma reunião que nos faz e nos cria uma sensação espetacular, que não tem como você colocar o que você sente.
Porque isso traz a liberdade, a vontade, solidariedade, espiritualidade, imaginação, comentamos já cooperação, trabalho de cooperação, mas mais ainda, quando nós nos reunimos, quando nós estamos em família, isso aqui é uma grande família, traz um sentimento espetacular. Nós estamos falando de doenças hoje. Doença, ela veio como se fosse um castigo, e realmente é isso mesmo. E naquela caixinha do castigo, veio escondida nas engrenagens algo muito poderoso, a chamada esperança. O símbolo da esperança é a âncora. Para o marinheiro, se ele tiver a âncora, não importa o tamanho da tempestade, ele chega ao porto seguro. Então, ou seja, para nós é a mesma coisa. E âncora não pode ser desejo, de jeito nenhum. Âncora é um sentimento nobre, que veio para nos dar o porto seguro. Então, nós temos que procurar o porto seguro. E nós estamos na casa do povo hoje aqui. Essa aqui é a casa nossa. E nessa casa do povo nós temos a política. Não existe mundo sem política. Nós temos que ocupar o espaço da política. Se nós não ocuparmos, alguém ocupa esse vácuo. E se ele não é preenchido com esperança, alguém vai preenchê-lo com medo. Nós não podemos deixar. Na saúde é a mesma coisa. É do mesmo jeito. Se nós não preenchermos o nosso coração com esperança, virá o medo. Virá falsa esperança. Vocês viram um vídeo de uma rede de televisão com uma técnica fantástica, maravilhosa, com hipertermia de 100 graus na cabeça. Me perguntaram se eu indicaria para alguém. Para corintiano. Não tem problema. Não tem problema. Curava tudo, até corno. Impressionante o negócio lá. Nada servia. Portanto, em relação aos atendimentos, nós não podemos nos esquecer da espiritualidade. E quando se fala em espiritualidade, vamos nos lembrar de um grande planeta chamado Júpiter. Ele é o maior de todos. Só que ele consegue segurar em volta dele outros satélites. E como que ele segura? Qual que é a força para segurar tudo isso? Qual que é a condição que faz com que esses outros planetas eles não saiam da sua órbita? De novo, é a esperança. Não tem outro jeito. E aqui, o leão é o rei porque ele não tem medo de nada, mas se curva diante das águas para matar a sua sede. Se a gente se curvar diante de Deus para saciar nossa sede, seremos como o leão, sem medo de nada. Portanto, alimente sua fé e os seus medos morrerão de fome. Assim é um ambulatório. E assim é um ambulatório. Não importa a dificuldade, não importa o que coloquem para nós, nós temos que preencher desse jeito. Não importa a crença, ela está cheia de esperança. Não importa o momento que nós estejamos também. Esse momento, mesmo mais difícil, nós temos autonomia para escolhermos o melhor para a gente também. A autonomia, de novo, ela não é antiga, ela é para sempre. A autonomia, ela é moderna, ela é atual, ela é diuturna. Diuturna é uma palavra que as pessoas não sabem direito o significado. Diuturna vem de Dio que deu Deus. Longo período de tempo. Com Deus não tem dia, não tem tarde, não tem noite. É para sempre. Isso é o diuturno. Ou seja, a autonomia é para sempre. E se vocês não assistiram a esse filme, assistam. Assistam esse filme, ele é maravilhoso. Viva a Vida é uma Festa. Quanto foi falado aqui a respeito, isso aqui é um momento de festa. Isso aqui é consagração, é congregação. Esse é um momento muito especial para a gente. É o ciclo. E dentro desse ciclo, nós temos uma história. Vocês têm uma história maravilhosa. Essa história que vocês contam é uma história que tem que dar orgulho para vocês, vocês que tiveram poliomielite. Eu tenho um orgulho de vocês muito grande. Vocês modificaram este mundo de uma forma muito intensa. Vocês trouxeram, é a segunda doença erradicada do ponto de vista de vacinação. Primeira varíola, segundo pólio. Que está lá. Olha só a notícia boa que a doutora Mônica trouxe hoje. Vírus 1, vírus 3. Né? Está lá. Não, 2 ou 3. Nós temos um só circulando, do que aparece. Então, notícia muito boa disto. Vocês trouxeram algo interessante, o começo da reabilitação, fisioterapia que a gente conhece hoje, hidroterapia que a gente conhece hoje. Vocês trouxeram essas órteses, trouxeram a automação. O primeiro veículo com automação foi por pólio.
trouxeram a automação em casa, do primeiro vídeo em casa para criança com pólio, o primeiro ventilador mecânico não invasivo, aquele pulmão de ácido, foi para poliomielite. As leis que nós temos estão ligadas à poliomielite também. E outros indivíduos vieram se aproveitar disso tudo. A história é uma história digna. A história ela é bela. Ela é muito bela. Assim como a vida é uma festa, ela é bela. E eu tenho um grande orgulho de trabalhar na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Eu tenho muito orgulho da nossa neurologia, do nosso ambulatório. Nesse ambulatório, Rosinha, eu sou um dos poucos contratados lá no ambulatório. Olha como sou privilegiado. Olha, além de tudo, a Márcia também ela é contratada. Mas nós temos uma grande quantidade de pessoas que lá se encontram. E por que lá elas se encontram? Primeiro, missão. Segundo, porque tem uma pergunta. E essa pergunta está ligada à educação. Elas chegaram lá através da educação, que é a residência médica, que é o mestrado, que é o doutorado, que é o trabalho de conclusão de curso, de especialização, de aperfeiçoamento. E assim vieram as associações, Verde Vida, Associação Brasileira de Miastenia Graves, Associação Brasileira de Esclerose Amiotrófica, pós-pólio, a G14, o Verde Vida Saúde, que lá se encontra também, ou seja, as pessoas que foram chegando. Nós somos uma grande família, uma família maravilhosa. E nós estamos há 2 anos já brigando por uma suposta dissolução deste ambulatório, porque querem nos levar para dentro do hospital. Só que levando para dentro do hospital, o hospital não é ambulatório. O hospital é hospital, não é ambulatório. Ambulatório é diferente. Permite que você tenha canto, que você escute uma voz maravilhosa que Deus trouxe para conversar conosco, que alguém toque uma música. E quando se fala no centro de cura grego, de novo, que é o Epidauro, as pessoas iam para lá em agosto, 2 semanas. Como que alguém pode ir para um spa? Spa, pelo amor de Deus, né? Passar fome, pagar ainda para passar fome. Não tem sentido. Não, elas iam para lá para cantarem, iam lá para se representar sob uma forma teatral. Elas iam lá para se purificarem, iam lá para dormirem, sonharem e para que pudessem ascenderem até os deuses. E assim 2 semanas. Por quê? Para se prepararem para o novo ciclo. Esse era o objetivo, preparação para o novo ciclo. Não era a cura de uma doença. A doença, ele teria que aprender a trabalhar com ela, ou a condição dela. Mas ele tinha que se preparar para um novo momento, para um novo ciclo. O ambulatório ele tem que ser deste jeito. E para que isso não morra de jeito nenhum, esse grupo todo está fazendo um compromisso com vocês. Vocês podem ter certeza absoluta que nós estaremos juntos em ambulatório. Tá bem? Então, pode ter certeza. E dentro dessa condição de ambulatório, a Brela ela está junto conosco também. E nós não podemos nos esquecer de agradecer todas aquelas pessoas que foram importantes, as pessoas que fizeram parte dessa história. A Escola Paulista de Medicina tem 85 anos. Esses indivíduos que criaram esse espaço todo, em homenagem a essas pessoas, nós não podemos deixar de jeito nenhum que a história ela morra. E vocês têm uma história belíssima, e vocês têm um mote, vocês estão aqui ainda. E me dá um grande prazer de saber que vocês estão aqui ainda, porque assim me faz me sentir vivo. Muito obrigado. Não tenho pena de vocês. Bem, nós encerramos o evento agora agradecendo a Augusta Assembleia Legislativa de São Paulo pelo fato de eles terem permitido que, nesta data, o doutor Acari fizesse mais um gesto de cuidado, além de todos aqueles que ele já fez. Ele já participou, junto comigo, de obras sobre cuidado, e se tem uma pessoa que cuida, é ele. Aliás, eu acho que eu vou propor um livro falando a seu respeito como cuidador. Muito obrigado a todos.
eu queria... É difícil falar depois do doutora Cari, né? Mas eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu acho que... Deixa eu ir aqui para frente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Eu já estive em outras audiências públicas que a gente fez, falando de pólio e síndrome pós-pólio, e nenhuma delas foi tão emocional e tão cálida quanto essa de hoje, porque a gente está num momento histórico, eu acho. E eu queria agradecer todas as pessoas, principalmente aquelas que vieram de muito longe. Sergipe, foi um prazer te conhecer. Mangerri. Também foi um prazer conhecer a Ana, que veio do Acre. E a gente tem tão pouco contato com essas realidades que são longínquas. E a gente sabe que se aqui a gente considera as coisas difíceis, a gente não imagina o que é nesses lugares. E a gente não imagina mesmo. Eu sei que aqui, quem chega até a neuromuscular é topo de pirâmide. A gente está lá, na pontinha, lá em cima. Porque a gente tem acesso a toda essa informação, a todo esse acolhimento. E quem está longe não tem conhecimento de nada disso. E é o nosso grande objetivo, é o nosso dever, levar isso, principalmente para os nossos pares, que são nossos irmãos. O vírus da polio nos trouxe isso, nos tornou irmãos. E eu tenho muito orgulho de ser irmã de vocês. Eu já passei pela fase de ficar muito triste de me ver como uma pessoa com polio, mas, de verdade, hoje eu não tenho nenhum ressentimento com relação a isso. Eu acho que eu estou onde eu tinha que estar, eu acho que eu sou do jeito que eu tinha que ser. E a vida é assim. Eu me orgulho da vida que eu tenho, me orgulho dos meus amigos, me orgulho das minhas queridas companheiras que estão comigo na associação, que sem elas isso não teria acontecido. Eu, os últimos 2 meses, dediquei pouquíssimo tempo à associação. Eu só não vou pedir desculpas, porque eu vivi um dos momentos mais lindos da minha vida e tinha que ser. Então, eu vou agradecer vocês pela compreensão e por tornar esse momento o mais bonito que ele podia ser. Obrigada por terem estado aqui. E esse é só o primeiro dia do resto da nossa luta. Parabéns. Teu celular é teu? Ah, pô, eu estava preocupado. Falei, aonde? Prazer foi meu, viu? Quero ver de novo, hein? Você vai minha boca. É mesmo? É cadeirata ou... Pessoal, vou fazer mais um anúncio aqui, porque eu esqueci. O nosso evento termina no domingo. Nós vamos ter uma reunião na Avenida Paulista. Quem estiver em São Paulo, puder comparecer. O encontro nosso vai ser entre 10 e 11 horas, ali na Fiesp. E a gente vai sair numa marcha, uma cadeirata, caminhada, em prol dessa nossa luta. Quem puder, quem estiver em São Paulo, vista sua camiseta e vem encontrar com a gente lá, tá bom? Em frente à Fiesp, 10 horas da manhã. Domingo agora, dia 27.